Não, sobre as movimentações culturais, assim, foi bem interessante porque os coletivos, né, que a galera vem tentando se organizar, tudo, e aqui também não é diferente, né, então organizações locais, da galera pensar a cultura do bairro, né, discutir várias questões, ver como é que poderia fazer ações em conjunto e também lutar pela cultura, que teve essa luta aqui, essas tentativas, né, de organização aqui no bairro, e aí calhou de 2013 ser um ano que teve mudança de gestão, estava, né, algo muito reprimido, né, principalmente nas periferias, os coronéis, né, que comandavam a subprefeitura, que praticamente não, era zero diálogo, né, e quem dirá falar com a Secretaria de Cultura, todas essas coisas, né, era muito difícil. E aí com a mudança de gestão, né, meio que gerou um pouco de esperança, assim, né. E aí tem outra coisa que foi bem importante também, que foi um diálogo que rolou lá no centro de São Paulo, na Vergueiro, que foi o Existe Diálogo em SP, né, que aí o secretário de Cultura, que era o Juca Ferreira na época, lá a galera falou, vamos chamar os grupos, os coletivos para ouvir as demandas, e o negócio lotou de gente, lotou, ficou lotado embaixo, ficou lotado em cima, uma galera, todo mundo, cara, várias demandas, todo mundo querendo falar, se posicionar, e aí foi muito louco, porque a partir daí, uma galera que foi, eu também fui, mas algumas pessoas que se encontraram lá, vamos fazer essa parada a gente nem conseguimos falar, vamos fazer uma conversa lá na Zona Leste, nós, né, e a partir daí, dessa conversa que rolou lá, a galera marcou lá em Hermelino, e aí Hermelino que juntou os grupos, e aí foi muito louco, porque juntou uma galera grande, acho que em torno de umas 60 pessoas, lá em Hermelino, nessa primeira reunião, de vários coletivos, né, de várias quebradas das bordas, né, foi muito louco, porque foi a partir daí que a gente viu, falou, um começou a relatar, na minha quebrada rola isso, a gente não consegue acessar recursos, blá blá blá, não consegue montar um palco que não tem autorização das prefeituras, né, enfim, várias questões que todo mundo foi ver e falou, peraí, isso também acontece no meu, isso daqui também acontece no meu. Então aí que foi gerando essa união, olha só como a gente tem muita coisa em comum, né, nas periferias. Inclusive o Tiaraju também foi um dos caras que também contribuiu também bastante, né? Porque foi bem na época que ele lançou a tese de doutorado dele do sujeito periférico, né? E que também veio se somar, inclusive a gente fez até uma formação com ele para a gente entender bem o conceito de periferia, discutir e tal, né? Meio que alinhar, né? Vamos criar algo que a gente consiga criar uma unidade, né? E aí o que nos unia era a questão da periferia, né? Das precariedades nas periferias, a precariedade e a potência também, né? Então foi bem legal isso. E aí desses encontros que rolou lá do Fórum de Cultura, desses primeiros encontros que rolou em Hermelino, depois falou, vamos ir para a gente foi se organizando, né? Vamos fazer agora um em cada região ou em cada distrito, né? Então Hermelino, Itaim, José Bonifácio, Guaianazes, para poder ir agregando o coletivo. Então a gente foi engrossando o caldo e levantando todas as pautas que tinha, né, e sistematizando. Então foi um movimento de organização mesmo, que foi feito assim, bem importante, que culminou até na metade do ano, mais ou menos, a gente organizou um seminário de políticas públicas para as periferias. Foi até no CDC Bento Leste, lá do Dolores Boca Aberta, né? Espaço de vários coletivos, na verdade, né? E aí nesse seminário foi onde a gente conseguiu, né, depois de circular por várias quebradas, levantando as demandas tal, e juntando, agregando gente para poder criar força, para poder sistematizar em um documento, né, todas as pautas que as periferias precisavam para a cultura, pensando em políticas públicas para a periferia, né, para a cultura. Então a gente sistematizou isso em um documento de 2 páginas, bem interessante também. Foi o secretário, deu um acelero imenso no secretário, lá foi até engraçado. E que depois também, né, pensando, né, na organização local, que a gente tem que ter articulação independente do poder público, foi uma experiência legal. E outra também de a gente cobrar o poder público, fazer uma luta por fora e uma luta para dentro do sistema, né? Então, pensando nessa luta para dentro do sistema, teve outra coisa, terceira Conferência Municipal de Cultura, que também foi um ponto importante. Por quê?
embora desacreditada, assim, um monte de gente, quando a gente falou, pô, tá rolando essa parada, vamos lá, meu, uma galera falou, não vamos lá não, porque vai ser só blá blá blá, a gente gasta o nosso tempo, né, gasta o dinheiro que a gente não tem para ir lá, para nenhuma demanda ser atendida, né, mas como a gente estava nesse movimento de ir se organizando, a gente então falou, não, vamos lá, vamos participar dessa parada sim. E a gente foi lá, só que dessa vez a gente foi organizado. Então a gente foi com todas as pautas discutidas, sistematizadas e com diretrizes já. Então a gente é contra a lei de incentivo fiscal. Por nós a gente pode eliminar isso. Não queremos atravessadores, né? Mas a gente quer acessar o Estado, a gente quer política, a gente quer a arte pública, né? Então esse é o nosso posicionamento, queremos acessar o recurso público, né? E aí a partir daí, né, levantamos uma série de bandeiras, né? Mas as principais, as casas de cultura, que a gente criou, né, a Frente pelas Casas de Cultura, então dividimos em grupos de trabalho, né? Então a Frente pelas Casas de Cultura, mas só um pouquinho antes, né? Dentro do seminário, qual que foi o grande lance dessa conferência municipal de cultura? A gente tinha organizado o seminário 1 ou 2 semanas antes, então com as pautas discutidas, fomos com um seminário com as ideias todas na cabeça, né? Chegamos no seminário de forma organizada, pautamos a conferência, né? Pautamos a conferência e aí a galera das outras periferias da cidade, quando ouviram as nossas propostas, todo mundo rolou uma identidade periférica ali, né? Falando, caralho, mano, puta da hora, isso daí é a mesma coisa que acontece lá no meu bairro. Pô, Leite fomenta a periferia, mano, tamo junto, pá. Aí foi nessa que agregou a galera da Zona Sul, galera do Noroeste, enfim, vários coletivos da Norte, que aí, essa que gerou a união para falar, pô, vamos agora, já que essas pautas aí estão em comum, mano, vem aqui fazer uma formação aqui na Zona Sul, vamos lá fazer uma formação na Noroeste, vamos fazer uma formação na Norte, né? A partir daí a gente pegou o que a gente tinha discutido aqui, levamos para lá, e aí nisso que depois que gerou essa união de formar o movimento cultural das periferias, né? Então, olha só como é que se deu a organização. Então, a partir daí, né, pautas sistematizadas, mas a gente, tinha muita demanda, né, mas a gente conseguiu organizar e falou, vamos colocar em ordem, assim, de prioritária. Qual que é a nossa bandeira número 1? A nossa bandeira número 1 é a Lei de Fomento à Periferia, é as casas de cultura e são, qualquer outro ponto, que eu esqueci, as ocupações culturais, né? Então, ficou o Bloco das Ocupações Culturais, um grupo de trabalho, a Frente pelas Casas de Cultura, outro grupo de trabalho, a Lei de Fomento à Periferia, um outro grupo de trabalho. E aí uma galera trabalhando, né, formulava, discutia localmente, se encontrava no centro a cada 15 dias, 20 dias, para poder discutir as coisas, se organizar e lutar. Então, conseguimos vitórias, né, a partir disso, né, tanto para as casas de cultura, para as ocupações, conquistamos a Lei de Fomento à Cultura da Periferia, a partir disso, né? E tudo nós por nós mesmo, a gente se ferrando, tendo que dividir bilhete único, dividindo marmita, enfim, passando por debaixo, várias tretas na precariedade total, enfim, né? Mas foi essa um pouco da caminhada, assim, da articulação da movimentação cultural para poder conseguir aprovar a lei, de escrever a lei, de discutir, depois de apresentar em cada borda da cidade, de chegar e falar, a lei está aqui, está pronta, de fazer militância na Câmara Municipal, né, para poder pautar os caras, de chegar e falar, galera, dia tal, vamos ter que fazer uma mobilização, né, um movimento organizado mesmo, Nas formações que a gente ia em cada quebrada, a gente falava, galera, vai ter um dia que vai ter que todo mundo faltar no trampo e ir lá marcar presença para a gente pressionar, para poder conseguir aprovar essa lei. Foi isso que foi feito, né, e os caras, várias maracutaias, né, Tá rolando uma movimentação de muita gente, marca por outro dia, para ir desmobilizando, porque os caras têm essas ferramentas, né? Mas enfim, aí conseguimos pautar por muita pressão, todo lugar que o prefeito ia, secretário de cultura ia, a gente, Lei de Fomento à Periferia, em todo lugar. Então, caralho, vocês estão em todo lugar. Mas é muito óbvio, por quê, né? Porque a gente, estudando, se debruçando, a gente viu e falou, a gente 70% da população de São Paulo está nas periferias, Por quê? Porque pra gente só chega migalha, né? Então, essa articulação, eu falei, vamos mostrar
para esses caras que a gente está em todos os 4 cantos da cidade. Então começamos a incomodar que, chegou os caras e falaram, caralho, não vai ter como. E aí chegando perto de eleição também, né? E aí, vereador, não, da hora, né? Você é contra a lei de fomento à periferia, né? Vamos lá, estamos gravando aqui, e aí, né? Então, vários mecanismos de pressão, tanto publicamente, quanto também nos bastidores, né? Então, tudo isso favoreceu para a gente, na verdade, estrategicamente, né? Foi uma estratégia traçada para poder conseguir aprovar a lei de fomento à periferia, né? E aí, se não bastasse ter que escrever toda a lei, que também foi desacreditada, outro ponto importante, porque quando a gente da periferia, né? Até então, era muito isso, a periferia sempre tinha alguma coisa para te desmerecer, para te jogar, falando, não, mas essa ideia é furada, bababá, né? Sempre te jogava para escanteio, sempre jogava para baixo, né? Sempre pelo lado negativo, periferia é lado negativo. Então, a tese do Tiaraju também somou muito a isso, porque deu também um fôlego. Não, peraí, se for por conta de acadêmico, a gente também tem nosso doutor também, qualquer coisa a gente chama ele, né? Mas foi isso, aí conquistamos a lei de fomento à cultura da periferia, conseguimos fazer com que as casas de cultura que estavam na mão do subprefeito, do que também a cidade também, né, loteada, né, distribuída, cada subprefeitura é um vereador, né, cada um tem o seu poder local, e aí coloca os seus cabreços eleitorais lá e a gente que se fode. Então, tiramos a Casa de Cultura da mão deles, também com muita resistência, o próprio governo não queria, mas a gente teve que fazer também, fizemos o prefeito, né, que era o Haddad, Marta Suplicy, e outros lá também, fizemos eles passar uma vergonha, um carão, assim, uns constrangimentos. Então a nossa estratégia também era muito pelo lado do constrangimento, né, de fazer os caras passar vergonha e falar, caralho, essa molecada aí não tá pra brincadeira, né? Então, a partir disso, voltou as casas de cultura para a secretaria, as ocupações também que conseguimos avanço, conseguimos colocar na pauta, mas que ainda segue sem solução, assim, né, em termos de alguma garantia institucional, mas que teve uma pressão que os caras falaram, opa, peraí, né? Não dá para ir com tudo não, que vai ter uma galera que vai resistir, né? Então, criou um distanciamento, né? Um pouco de fôlego. Então foi isso, né? E as movimentações seguem ainda, né? Claro que nenhum movimento consegue manter, né, permanente por muito tempo, né? Então o Movimento Cultural das Periferias, o Fórum de Cultura, né, se manteve durante muito tempo, né, discutindo, pautando, tal. Depois, né, entrou em decadência, assim, a galera continua se organizando ainda, discutindo, mas claro que numa proporção assim menor, né? Porque é isso, né? A nossa luta número 1 é a luta pela sobrevivência, né? Então, a gente tem que comer depois, né? Ver o que a gente faz, né? Então essa é a caminhada. Todo esse corre que o Marcelo falou, toda essa movimentação, eu acho que é o que fez com que a ocupação conseguisse aí esses 4 anos de tranquilidade para não sermos reintegrados, como a Coab sempre ameaçava, né? Eu acho que vem muito dessa luta, o bloco das ocupações, acho que isso faz toda a diferença. Pode ser que se não existisse essa movimentação, a Coab teria conseguido reintegrar, né? Então, essa força toda aí, essa luta, eu acho que contribui para que a gente conseguisse ter esse respiro aqui, né? Um pouquinho, né? Acredito que outras ocupações também, mas tem outras que continuam com a questão mesmo de estar sendo ameaçada, de não ter conseguido um diálogo, né, com a Coab ou com o dono do espaço. Então é uma luta importantíssima.